Carreiras e Oportunidades com Fátima Reis, toda segunda-feira às 10h30 da noite na TV Quirimurê. Um oferecimento Fé Comércio Bahia, Copiadora Universitária e Sebrae. Sua formação acadêmica é engenharia química e há alguns anos ele se jogou de cabeça em gestão de RH. Apaixonado por pessoas, criou o grupo CBBS, o qual hoje é o CEO. Sua aposentadoria tem data marcada, tem preparado seus gestores para dar continuidade aos seus negócios, a qual manterá uma fundação, levará o nome da sua avó materna. O meu bate-papo de hoje é com ele, Josival Moreira, mais conhecido como Moreira. Moreira, me conte, que história é essa de aposentadoria? A aposentadoria está na cabeça de alguém e não na minha. Até porque a minha paixão é por trabalho. Eu não imagino, em certo momento, essa história de aposentadoria, de vestir o pijama, de não fazer, de não estar na vida ativa e ativamente como é a vida dos negócios. Ou seja, essa foi minha vida. E eu diria desde os 18 anos de idade. Ou seja, eu me considero um empreendedor nato e me orgulho disso, às vezes com sucesso, às vezes com insucesso, como é a vida. Mas o que a gente chama de aposentadoria é mais ou menos assim. Um dia eu fui engenheiro, fiz uma formação em engenharia e na área de engenharia eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu fiz todas as pós-graduações, MBA, formações internacionais, e era uma disputa para mim, era querer ser. E eu fui, até o momento em que eu resolvi deixar de ser engenheiro e me encaminhar muito mais para a linha empresarial. Na linha empresarial, também com todos os sucessos e insucessos que uma carreira nos traz, os insucessos servem como aprendizado, nós conseguimos enxergar bem. Hoje eu diria que nós chegamos bem. O grupo CBBS hoje é um grupo consistente, é um grupo forte, é um grupo seguro, é um grupo financeiramente com tranquilidade financeira, toca a vida. E agora eu parto para uma terceira etapa, eu digo que é o terceiro tempo, onde eu estou me tornando jornalista. Definitivamente estou abandonando a minha carreira de engenheiro, a minha carreira de empresário, para ser jornalista, para escrever. Escrever demanda de pesquisa, de viagens, e eu pretendo, a partir de 2018, viver essa nova vida de poder viajar, de poder estudar, de poder pesquisar, de poder escrever, contar histórias. Tem muita história para contar, já faz algum tempo, e eu preciso te contar essa história. Agora sim, esse sonho de ser jornalista, ele existia lá atrás ou foi uma coisa que ao longo da vida foi surgindo esse desejo? Fátima, se eu contar para você, o sonho era de ser médico. Eu queria ajudar pessoas, salvar vidas, aquele sonho poético de criança. E eu nasci numa família extremamente rígida, uma família em que os homens são militares e as mulheres médicas. Então você imagina o meu avô, um brigadeiro da aeronáutica, o primeiro neto, afilhado dele, dizia assim: eu quero ser médico. Opa, para aí, que história é essa desse garoto? Médica aqui é mulher. Na família era assim, as minhas tias, a minha mãe. Então eu escolhi ser engenheiro e fiz engenharia química, porque é o que me parecia mais com medicina. E dentro dessa carreira, ela me foi muito grata, eu tive sucesso. O jornalismo aparece no momento em que eu quero contar história. E como engenheiro, eu sempre disse isso, não sabe português, não sabe escrever, eu precisava aprender a escrever. E aí eu voltei para fazer uma graduação em jornalismo
estou concluindo essa graduação exatamente para entender como é que a gente escreve melhor, como é que você conduz um texto melhor, como é que é essa história da arquitetura da informação. A minha formação está se concluindo. Me apaixonei na faculdade por documentário, então certamente eu serei um escritor. Não existe uma faculdade para ser escritor, então jornalista se torna escritor, foi o caminho que eu achei, e eu pretendo produzir alguns documentários, sim. E aí você está falando da sua história que iniciou lá aos 18 anos, seu primeiro emprego. Como foi seu primeiro emprego, seu primeiro trabalho? Como foi que aconteceu lá atrás? A minha história era muito empreender, e houve um momento em que eu precisava trabalhar, porque eu não tinha capital para empreender, não tinha experiência para fazer isso, não existiam as assessorias que hoje existem. E eu iniciei a minha vida no polo petroquímico. Quando começou o polo petroquímico, era terraplanagem o polo petroquímico. Eu fui recrutado, fiz um treinamento, fui fazer um estágio no Japão na época, foi uma oportunidade fantástica, em que nós ficamos 6 meses no Japão. Depois fui fazer um estágio no Rio de Janeiro, na refinaria do Caxias, e vim para a área petroquímica. Trabalhei no polo petroquímico durante algum tempo. Montamos um sindicato, o Sindicato dos Químicos e Petroquímicos, Sindiquímica, Proquímicos. Na época eu fui um dos fundadores do Proquímicos. E depois a minha vida se encaminhou para fora desta área. Eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo, e aí constituí minha carreira, família e tudo mais. Fiquei 27 anos fora e resolvi voltar, até por uma questão de qualidade de vida, mas principalmente por um resgate dessa história com essa terra. E você, quando foi que decidiu trabalhar com pessoas realmente? Que a CBBS, ela é nova, né? Você já tem empresa há muitos anos, mas a CBBS é uma coisa mais nova. Eu quero abrir isso por quê? Necessidade de mercado, oportunidade, o que de fato fez você abrir? O Grupo CBBS tem hoje 7 empresas ligadas a eles, e todas elas voltadas para benefícios, para gestão de pessoas, para melhoria de vida, melhoria da qualidade de vida de pessoas. Hoje eu digo que nós somos um exemplo enquanto empresa para se trabalhar. Eu tenho absoluta certeza de aquilo que nós temos disponível no nosso portfólio para atrair talentos é algo bastante consistente e diferente da grande maioria de grandes empresas. Além disso, o fato de poder melhorar a qualidade de vida de pessoas de uma forma geral, é isso que nos move. Esse grupo foi montado com a finalidade de gerar uma fundação para gerar projetos sociais para ajudar pessoas. Hoje eu diria para você que nós, diretores, sócios do negócio, não temos necessidade nem condição de gastar os recursos que nós recebemos do negócio. Então, os recursos do negócio é exatamente para alimentar projetos sociais. O certificado digital, que você pode encontrar com a FEComércio, que é a Federação do Comércio, que é fecomércioba.com.br. Hoje eu vou falar sobre entrevista de emprego. A entrevista é o momento principal na escolha do candidato. Então, é o momento certo para apresentar uma boa impressão. O entrevistador, ele vai avaliar, além da capacidade técnica do candidato, se ele tem um perfil adequado à vaga oferecida. Portanto, tem alguns pontos importantes a serem observados. Primeiro, é interessante que o candidato conheça um pouco da empresa contratante. Ele deve fazer uma pesquisa de quanto tempo ela tem no mercado, de que forma ela se posiciona no mercado, quantos funcionários ela possui, como é o ambiente de trabalho. O candidato deve se apresentar com aspecto saudável, de que cuida de si mesmo. Então, os cabelos devem estar bem penteados, bem cortados, a pele e os dentes limpos. A maquiagem deve ser o mais discreta possível, sem cores muito fortes que chamem a atenção para os olhos e para a boca.
A barba deve ser bem feita e o perfume o mais suave possível. Outro ponto importante é a vestimenta. É interessante que a roupa usada pelo candidato seja muito parecida com a que ele vai usar no ambiente de trabalho. Então, se é uma empresa formal, ele tem que optar por tons sóbrios, modelagens mais retas, mais discretas. No caso da empresa menos formal, o jeans pode ser usado, porém ele não deve ter nem rasgos, nem muitos detalhes que chamem a atenção e devem ter a tonalidade mais escura possível, aquela textura mais uniforme. Coisas que devem ser evitadas em qualquer caso são os decotes, as transparências, as roupas curtas, muito justas, muito largas também. As blusas de malha não devem ficar fora da calça, aquelas camisetas que têm muitas informações, gravuras, letras também devem ser evitadas. As roupas esportivas, o tênis de academia não deve ser usado durante a entrevista de trabalho, nem no próprio ambiente de trabalho. É interessante que os sapatos sejam os mais fechados possíveis, que não mostrem muito os pés. Os acessórios devem ser os menores, pois coisas muito grandes, barulhentas, elas interferem na comunicação visual. Essa aparência do candidato é muito importante para que ele passe uma imagem de cuidado, de que é uma pessoa zelosa. E, naturalmente, essas pessoas que cuidam mais de si são mais cuidadosas também no seu ambiente de trabalho. Então, isso se torna um ponto muito positivo para o candidato. Uma terceira coisa a ser observada, não menos importante do que as outras, é o comportamento do candidato. É fundamental que ele seja cordial, cumprimente as pessoas, olhe nos olhos do entrevistador, seja verdadeiro e objetivo. O candidato que consegue passar uma imagem de confiança e credibilidade, com certeza será o escolhido para a vaga disponível. Quais foram as dificuldades que você enfrentou em cada negócio seu? Vivemos situações nesse país, vivemos anos, turbulências, nunca foi fácil para o empresariado, nunca foi fácil para o empreendedor, mas também nunca foi fácil para o trabalhador. Então, nós vivemos crises e crises, fases e fases. O que eu posso dizer para você é assim, tem crise? Legal. Sangue no olho, faca nos dentes e vamos para cima. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter que definir, vamos ter que entender qual é o caminho e como é que a gente vai se portar, desde que a gente não perca ou não deixe de mão os nossos princípios morais e ética acima de qualquer coisa. Meu nome é Patrick Leal, sou analista de sistemas, especialista em engenharia de software e atualmente é o único no Brasil certificado em Code Fusion, que é uma linguagem de programação. Meu negócio é voltado para a implantação da cultura papel zero, né, dentro das organizações e o próprio nome, né, que é o Papel Zero, né, que é um software voltado para a digitalização de documentos e gerenciamento eletrônico e arquivístico. Eu cheguei à conclusão de abrir esse negócio, na verdade foi uma necessidade pessoal minha, quando fui controlador geral de um município, né, onde eu fui exercer esse cargo durante 7 anos e eu tinha dificuldade em encontrar papéis. Os documentos acabavam vindo desorganizados do Tribunal de Contas e essa necessidade não era um privilégio meu, todos os municípios tinham essa necessidade. Então, a ideia do Papel Zero surgiu nesse período. O processo de implantação do sistema Papel Zero dentro das organizações se inicia a partir da conversão do documento de papel em documento digital, através de scanners. Antes a gente tinha aquele scanner, normalmente a gente tem em casa, que é o scanner manual. Hoje, com o avanço tecnológico, a gente tem os scanners de alta performance, onde você consegue digitalizar até 400 páginas por minuto. Então, o processo, que antes era muito lento, hoje é bem mais rápido. Com o uso do Papel Zero, você consegue fazer essa conversão do documento de papel para meio digital e gerenciar dentro da ferramenta de GED, né, que é o gerenciamento eletrônico dos documentos, que inclusive facilita na localização e identificação da sua guarda física. O meu público-alvo é todo tipo de empresa que precise de um gerenciamento e que gere
documentos no dia a dia do seu trabalho. São escritórios de contabilidade, escritório de advocacia, no poder público, todos os poderes. Seria o legislativo, o executivo, o judiciário em todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal. O que eu imagino do meu negócio daqui a 5 anos é que pequenas e grandes empresas tenham implantado a cultura papel zero e que faça uso do nosso sistema para cumprir, né, essa responsabilidade socioambiental, né, deles, que é evitar o uso do papel dentro das suas empresas, né, e evitando assim o desmatamento para a produção dos papéis. No início do projeto eu não procurei o Sebrae, mas hoje eu vejo a necessidade de você ter um acompanhamento de profissionais para que você tenha um negócio organizado, estruturado, antes de iniciar, né, essa estrada como empreendedor. Teve alguém na sua vida que te motivou, te inspirou nessa caminhada? Dona Maria. A sua avó. Maria da Conceição Moreira era minha avó. E certamente uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida, que efetivamente passou essa linha de bondade, de estar preocupado com o outro. Eu sou Jefferson Beltrão, jornalista e radialista. Quero te dar um toque em relação ao curso de jornalismo. Você que de repente está pensando em se tornar jornalista, é exatamente o curso que te credencia a atuar nos veículos de comunicação e em diversas funções. É bom que se diga que, por mais que o diploma de jornalista não seja mais uma exigência para se atuar na área, as empresas de jornalismo, as empresas de comunicação que encaram o jornalismo com a devida seriedade, preferem jornalistas para as funções técnicas, como, por exemplo, repórter, editor, chefe de reportagem. As funções técnicas do jornalismo são exercidas por jornalistas diplomados. Portanto, vale a pena sim, é um curso muito abrangente, ele passeia tanto pela teoria da comunicação, as técnicas de jornalismo, as diversas linguagens que são utilizadas nos veículos de comunicação e, claro, né, em tese, preparam o profissional para atuar tradicionalmente nos veículos de comunicação, mas hoje uma área em que também é muito forte a atuação do jornalista é das assessorias de comunicação, das assessorias de imprensa. Hoje as grandes empresas, elas já se conscientizaram de que criar um canal de comunicação com os veículos de comunicação é super bem-vindo, então é muito grande a procura por profissionais, jornalistas especializados na comunicação corporativa, na comunicação das empresas com o seu público, com seus fornecedores e também com os próprios veículos de comunicação. É uma área em que certamente vai exigir de você algumas habilidades e competências específicas. Você vai ter que se dar muito bem com a língua que você utiliza, a nossa língua portuguesa. Se souber mais de uma língua, melhor ainda. Ter facilidade de comunicação com as pessoas, enfim, uma figura antenada, principalmente hoje com essas novas tecnologias, essas novas ferramentas digitais. Aliás, uma área em que o jornalismo também está muito crescente e com essas novas tecnologias, certamente antenado em todos os níveis, para que o jornalista, muito mais do que aquele profissional capaz de retratar o que está acontecendo ao nosso redor, possa contribuir da melhor forma para o crescimento das pessoas ao nosso redor. É uma profissão extremamente gratificante, estressante algumas vezes, mas muito gratificante, e eu torço para que você, ao decidir optar por essa carreira, seja um grande profissional. As pessoas me perguntam por que fazer jornalismo. Eu costumo dizer que eu nasci jornalista, eu gosto de me comunicar, eu gosto de passar informações e conteúdos para as pessoas. Então, assim, a arte de fazer jornalismo é um constante aprendizado todos os dias. Tive a oportunidade de trabalhar com fotojornalismo, fiz algumas participações em web jornalismo também, crio conteúdos para a web e atualmente eu tenho uma grande aptidão por trabalhar em rádio, porque é uma área assim que
eu vejo que é através da informação que as pessoas ouvem, é que ficam atualizadas, é que ficam sabendo realmente do que se passa no Brasil e no mundo. Então, assim, também tenho vontade de criar um site, de estar gerindo um site de cultura. Escolhi o curso de jornalismo por amor à comunicação e à escrita, pois é gratificante saber que uma pessoa tem um conhecimento de determinado assunto a partir do momento que você as informa. Busco integrar na área de rádio e TV por uma grande paixão desde muito nova. E gostaria de relacionar também o rádio e a TV com o lado cultural. Trabalho atualmente apresentando um programa em uma rádio, sou locutora, e as minhas expectativas é trabalhar na área de fotojornalismo, né, como repórter fotográfico. Eu escolhi jornalismo porque eu sempre gostei de escrever e vi no jornalismo a oportunidade de transformar um hobby em profissão. Atualmente eu não trabalho na área, mas eu quero trabalhar com jornalismo impresso, para juntar a fome com a vontade de comer, já que eu gosto bastante de escrever, então no jornalismo impresso eu vou ter essa oportunidade. Já estou trabalhando na área, na assessoria política de um parlamentar, na assessoria de comunicação de um parlamentar, também sou repórter, né, e trabalho numa TV na web, onde tenho tido muita experiência, e um toque que eu dou, né, para os jornalistas que estão chegando e tal, é que procure se especializar. Várias áreas, passem por tudo, rádio, TV, impresso, quanto mais experiência melhor, que eu estou fazendo agora. Escolhi o jornalismo simplesmente por amor, né? Amor à profissão, amor por informar. Comecei a gostar da área quando eu ouvia transmissões de rádio, de futebol, e eu passei a gostar muito disso, quis atuar na área. Já trabalhei com esportes, com a área de jornalismo esportivo, hoje eu trabalho com a área de produção de TV, mas também quero trabalhar com rádio porque é uma grande paixão e eu quero atuar nisso. E uma das áreas que eu almejo muito é ser âncora de um jornal a nível nacional. Sei que iremos passar por redações, etc., para poder até formar, pegar experiência e serei sim âncora de um jornal a nível nacional. Para você, o que é ter sucesso? O sucesso tem tantos aspectos. Eu diria para você que, na minha visão, ter sucesso é poder ajudar o outro, é poder conduzir sonhos, é poder fazer com que as pessoas efetivamente estejam felizes dentro do seu planejamento de felicidade, até porque o de cada um é cada um. E o que você deixa de mensagem para os que querem empreender? É difícil porque é preciso ter uma determinação muito grande para empreender. Não imagine que o sucesso de hoje foi o sucesso de sempre. Uma vez um amigo meu me disse o seguinte: Moreira, empresa, negócio, vai bem, vai mal, vai bem, vai mal, vai bem, vai mal, vai bem. Ela não pode ir bem a vida inteira, não imagine que isso vai acontecer. Também, se for mal a vida inteira, acaba. Então, eu posso dizer que foram muitos sucessos e muitos insucessos. Se eu tivesse que dizer às pessoas o que evitar, a prepotência, porque houve um momento que, acredite, eu fui extremamente prepotente. Eu acreditei que era a encarnação de Midas, e eu dizia isso: o que eu puser a mão vai virar ouro. E nesse momento eu negligenciei, nesse momento eu passei pelo vale escuro, fui para o fundo do poço. Então, evite o excesso de confiança, evite a prepotência, evite o acreditar demais em você mesmo. Por outro lado, acredite em você, persista, acredite, vá para frente, aposte. Só é possível se você sonhar. E aquilo que você sonhar, se você aprender a plasmar, você vai fazer a sua própria realidade. Qual o maior desafio de empreender no Brasil? Coragem.
Que erros você não cometeria mais? Prepotência. E qual a melhor realização da sua vida? Meus filhos. E para você, o que é transformar o mundo? Fazer dele um mundo bem melhor. Trabalho. Então, eu agradeço demais a sua participação no programa, por ter dividido a sua experiência pessoal e profissional, para todos nós aprendermos mais um pouco, melhorarmos também. E você que esteve conosco, muito obrigada. E eu digo sempre, faça a diferença e se não está satisfeito, peça para sair. Porque, gente, o importante é ser feliz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.